Quero saudar a igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus conforte e console o seu coração, que Deus te dê uma palavra. Talvez a maior necessidade sua hoje seja a palavra, e que essa palavra vá de encontro à necessidade do seu coração. Nós temos que louvar ao Senhor porque Ele tem cuidado de nós. Ele tem dado o livramento que sequer nós percebemos, mas Ele tem cuidado de nós. Aleluia. Eu queria filmar atrás e pôr aqui para vocês à frente como é que eu aviso para você tem visitante primeira vez. Tem visitante primeira vez aqui dentro hoje? Um visitante que é a primeira vez que eu vou à Igreja Batista do Quênia. Levanta a tua mão aí para te conhecer. Amém, irmão. Deus te abençoe, muito obrigado. Vai ganhar um presente aí. Glória a Deus, muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado. As crianças já saíram, né, pastor? As crianças até 8 anos já saíram, né? Já pode ir para trás as crianças, tá? Até 8 anos de idade. No nome de Jesus. Glória a Deus. Ela. Pô, apagaram o negócio aqui, ué. Pô, meu irmão. Você falar isso para mim é a mesma coisa que você falar para eu pilotar o avião lá. Glória a Deus. Então é o seguinte, dia 17 vai ter um bazar aqui. Um bazar beneficente. Não apareceu aí? A moça do Dada Show foi embora? Ela deu um apagão? Vai ter um bazar beneficente. Nós queremos louvar ao Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor, e nós entendemos que o Jardim Kennedy, ele não está precisando mais de tanta doação. Ele quer também abençoar a obra do Senhor. Então vai ser feito aqui no Salão Social, sábado, né, às 14 horas. As irmãs querem que se estenda isso para sexta-feira também às 14 horas. A gente vai ver durante a semana, a gente avisa, tá? Mas no sábado, dia 17, às 14 horas, aqui no Salão Social, ao mesmo tempo o culto das crianças vai ser no salão principal, e nós vamos estar adorando ao Senhor. Amém? Irmãos, homens, último sábado de janeiro de 2017, um congresso de homens aqui. O pastor vai estar vindo lá, pastor Luciano, lá do Paraná, para ministrar sobre a vida dos homens. Nós precisamos ser tratados pelo poder do Senhor. Eu, se Deus permitir, estarei ali sendo tratado também. E eu queria que você convidasse um amigo que ainda não tem Jesus como Senhor, para que ele viesse. Por que eu pus sábado à noite? Porque homens talvez trabalhem, né? No sábado à tarde, alguns homens. Então não vai dar para ser o dia inteiro. Então vai ser no sábado à noite e domingo pela manhã. E no domingo à noite o pastor vai estar ministrando para todas as pessoas. Correto? Pastor Luiz, da Igreja Batista Adoração, uma igreja irmã, que essa igreja aqui ajuda a manter aquele trabalho lá, está nos convidando para o dia 14, no sábado, o aniversário número 4, quarto aniversário da Igreja Batista Adoração em Alfenas. Nós estamos vendo aí o valor de uma van, cada um ajuda um pouco, a gente vai levar pelo menos uma van lá, tá? Então você que tem interesse, você já me procura, tá bom? O nosso ônibus talvez não tenha condição de enfrentar a estrada ainda, tá? Precisa de alguns aparatos para pegar a estrada, a gente vai ver isso junto aos departamentos competentes, tá bom? Então eu queria que você também desse o seu nome para a gente abençoar o pastor Luiz. Olha, o pastor Luiz só tem a nós como intercessores, ele tem a nós como mantenedores, e ele está fazendo um ótimo trabalho lá. A igreja tem perseverado, tem tratado principalmente a área de crianças, jovens, tem tratado muito a área de casais. Todos os dias ele está na igreja a partir das 6:30 em oração. Ele está buscando levar a palavra do Senhor com o maior carinho. Tem sido um gozo e um privilégio nós termos ele como a igreja irmã aqui, e essa igreja abençoando lá, tá bom? Então eu queria que você pensasse nisso, 14 de janeiro. Agora sim, nós vamos para o texto. Eu queria falar um pouquinho sobre adoração. Nós temos falado muito de adorar ao Senhor. Nós temos falado e estudado métodos para adorar ao Senhor. Tem até curso de adoração. Hoje na igreja, quando fala adoração, eles pensam que é quando o conjunto sobe aqui, né? O resto não é adoração. Mas eu queria falar de uma adoração que sai além dessas paredes. Uma adoração que ela não está confinada a um templo de adoração, mas ela está confinada ao templo do Espírito Santo, das pessoas que temem, das pessoas que realmente amam o Senhor com toda a sua vida, com todo o seu coração. E o meu tema hoje é
como uma adoração se torna aceitável a Deus. O que eu devo fazer? Como eu devo caminhar para que a minha vida seja uma adoração ao Senhor? Eu quero ler um texto que está em Gênesis capítulo 6. Vá até Gênesis capítulo 6. A partir do versículo de número 5. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 6, a partir do versículo de número 5. Essa foi fácil, né, irmãos? Gênesis. Diz a palavra do Senhor. Eu vou estar lendo alguns versículos, tá? E eu vou falar para vocês versículos e nós vamos saltar. Nós vamos pular para frente, tá? Versículo 5 do capítulo 6. E o Senhor viu que a maldade do homem na terra era grande, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era continuamente má. Então o Senhor arrependeu-se de haver feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. E disse o Senhor: destruirei da face da terra o homem que criei, tanto o homem como o gado, os animais que rastejam e as aves do céu, pois me arrependo de havê-los feito. Noé, porém, encontrou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Ele era homem justo e íntegro, e em sua geração andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. E Deus viu a terra e ela estava corrompida, pois a humanidade toda havia corrompido a sua conduta sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a humanidade chegou diante de mim, pois a terra está cheia da violência dos homens. Eu os destruirei juntamente com a terra. Constrói uma arca de madeira de gofer, faze compartimentos na arca e reveste-a com betume por dentro e por fora. Versículo 22. Assim fez Noé, segundo tudo o que Deus lhe ordenara. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, porque mais uma vez a Tua misericórdia nos traz aqui, Senhor Deus. Nos traz aqui, Senhor Deus, para um culto de adoração, Senhor Deus, onde nós temos o privilégio de, junto com os nossos irmãos, os visitantes, adorar o Teu santo nome, declarar que Tu és o Rei das nossas vidas, que Tu és o Deus soberano, que todas as coisas estão sensíveis ao Teu comando, Senhor Deus. Nós queremos, Senhor Deus, cada vez mais entender, Senhor Deus, que nada podemos e que o Senhor tudo pode, Senhor Deus. Nos ensina hoje acerca da Tua palavra, nos leva a um tempo de adoração especial, a um tempo de submissão à Tua vontade, e que os nossos corações hoje sejam tratados, Senhor Deus, pelo Teu amor, pela Tua graça e pela Tua misericórdia. No nome de Jesus Cristo, nós pedimos que o Teu Espírito Santo possa agir aqui de maneira livre, Senhor Deus, e que nós possamos sentir, Senhor Deus, as manifestações poderosas do céu sobre as nossas vidas, sobre esse tempo de adoração, e que a nossa vida seja mudada para louvor da Tua glória, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Nós temos buscado diversas formas de adorar a Deus. Quando nós nos convertemos, nós queremos buscar a Deus em todos os momentos da nossa vida. Nós respiramos adoração ao Senhor. Nós suspiramos quando diz assim: olha, vai ter uma reunião de oração. Quando eu me converti, eu fui transferido para Alfenas, por causa da minha filha Juliana. A gente foi lá, ela estava mal, meio deprimida, a gente mudou para lá. E eu fui frequentar a igreja presbiteriana lá, era muito tradicional. E durante a semana tinha um culto na quarta e um na sexta, reunião de oração. E eu falei: mas e aí o resto? Eu queria mais do Senhor. Eu falei: eu queria mais. Eu estava recém-convertido, eu estava apaixonado pelo Senhor Jesus. E tinha uma reunião de mulheres na terça-feira. Sabe aquele negócio de só mulher? Eu falei: pastor, deixa eu ir nessa reunião também. Eu não vou ficar esses dias todos aqui sem estar com os irmãos. E ele me permitiu ir. E aquela reunião, a partir daquele dia, foi uma reunião mista. E eu aprendi lá a cantar Divino Companheiro. Aquelas mulheres eram apaixonadas por Jesus, umas mulheres já de uma certa idade, mas umas mulheres que
tinham a esperança viva de Jesus nos corações. Eu me sentia lá como se fosse um culto de uma pessoa mais jovem, porque eu estava lá com um desejo de adorar o Senhor. Então, quando cantava o Divino Companheiro, eu vibrava na presença do Senhor. Por quê? Porque aquelas mulheres o faziam de uma maneira tão especial, e o meu desejo era tão forte, que nós então formamos uma nova família. A partir daquele dia, mais um homem foi, mais outro foi, e daqui a pouco era uma reunião mista, porque eu estava com desejo de adorar ao Senhor. Você tem buscado adorar ao Senhor? Eu vejo pessoas que eu encontro no caminho de Santa Rita de Caldas, elas querem adorar ao Senhor. Elas andam ali, caminham, às vezes descalças, com um pedaço de bastão, vão numa caravana marchando. Elas têm um desejo de adorar o Senhor e de satisfazer o coração do Senhor. Mas, ainda que elas não saibam que essa não é a verdadeira atitude que nós devemos ter, há no coração delas um desejo de adorar ao Senhor. Mas e você? Você tem um desejo? O que é adoração? Normalmente a gente pensa que é cantar hinos, né? Cânticos espirituais. Mas a adoração está relacionada com servir, prestar honra, obedecer, prostrar-se, curvar-se, render-se, sacrificar, orar, prestar serviço sagrado, homenagear. Tudo isso é adoração. E você? Como está o seu tempo de adoração? Muitas vezes nós achamos que adoração é no domingo. Não. Adoração é na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Adoração é quando eu estou sozinho, é quando eu estou no meio do meu trabalho. Adoração é quando eu desempenho as minhas funções com glória ao Senhor. E é interessante que, por que a adoração deste homem chamado Noé, e depois nós vamos ver no capítulo 8 que ela chegou até o Senhor. Por que o Senhor então a recebeu? A primeira coisa que eu vejo aqui é que Noé achou graça diante do Senhor. Versículo 8 do capítulo 6. Noé, porém, encontrou graça. Deus vê a maldade dos homens, Deus vê a corrupção moral do planeta, e Deus olha para um homem e se agrada desse homem. É interessante que quando nós lembramos de Jó, é a mesma forma. Deus olhou para Jó, se agradou de Jó e disse para Satanás: viste o meu servo Jó? Às vezes nós queremos dar expressões de adoração. Às vezes nós queremos falar que cantamos mais alto que o outro. Às vezes nós queremos falar que fazemos alguma coisa melhor do que o outro. Mas quem tem que julgar o nosso coração é o Senhor. E quem julga se nós encontramos ou achamos graça diante dele é o próprio Deus. E é interessante que às vezes eu faço tudo certinho, corretamente, mas eu não consigo adorar em verdade ao meu Deus. Noé era um homem diferente. Noé creu em Deus como Criador, como soberano Senhor e como Salvador. No coração de Noé não havia estabelecido trono para mais ninguém, a não ser o Deus vivo e poderoso. Então aquele homem, quando ele agia, ele revelava glória ao Senhor, e o Senhor se agradou dele, e o Senhor encontrou graça em um homem em meio de uma geração pervertida. Meus irmãos, nós estamos partindo para a geração pervertida. Nós estamos vendo para onde caminha a humanidade. Mas eu quero perguntar, será que o Senhor acha graça em você? Será que o Senhor se alegra com as suas atitudes, com o seu coração? Será que o Senhor olha para você e diz: olha, eu encontro graça nesse jovem, nesse senhor, nessa senhora? Será que Deus tem se agradado da sua postura? A igreja hoje é uma igreja que está se distanciando do Senhor. Por quê? Nós estamos nos distanciando da palavra de Deus, e nós muitas vezes não cremos verdadeiramente que Ele é o Senhor e Criador. Nós até professamos isso, mas não sai do nosso coração, sai dos nossos lábios. E eu queria que você prestasse muita atenção agora na sua vida, no seu modelo de adoração. Você tem realmente agradado ao Senhor? Quando você vai fazer uma ação, você pensa no Senhor? Quando você vai falar com alguém, você pensa em agradar a Deus? Você pensa na sensibilidade do Evangelho e do Senhor? Você busca no Senhor que as suas atitudes honrem o nome dEle?
geração que não tem agradado ao Senhor. Eu não estou acusando você, meu irmão. Eu estou falando de uma geração corrompida hoje também. Principalmente no meio evangélico. Uma geração que se vendeu. Uma geração de sacerdotes que se corrompeu. Uma geração de sacerdotes que se entregou aos prazeres do ego. Uma geração de sacerdotes humanistas que está produzindo discípulos humanistas. Que querem sempre satisfazer o seu próprio coração. Que não aceitam ser repreendidos. Que não aceitam a exortação da própria palavra. Que não aceitam as observações que o Senhor traz para que a nossa vida caminhe direto a Ele. Uma igreja que hoje não pode ser advertida, nem admoestada com a própria palavra do Senhor, que ela se sente ofendida. E a geração aí fora tem se vendido para os prazeres desse mundo. E essa geração de Noé era assim também. Mas um homem encontra graça aos olhos do Senhor. Um homem encontra graça aos olhos do Senhor. O Senhor ia destruir todo o povo, mas ele encontrou um homem que ele realmente viu diferença. Tem mais uma coisa que eu aprendo aqui. Diz a palavra: ele era homem justo, versículo 9. Ele era um homem justo aos olhos do Senhor. Meus irmãos, é muito fácil eu estabelecer um padrão de justiça para mim. Normalmente eu quero estabelecer um padrão de justiça para as pessoas diferente do meu. Normalmente eu quero que as pessoas sejam punidas em áreas que eu não sou punido. Normalmente eu quero que as pessoas sejam expulsas de locais por fazerem menos do que eu. Eu faço muito mais para ser expulso e eu não quero que eu seja expulso. Nós temos um padrão de justiça tão ruim que quando nós olhamos no espelho nós falamos: aí vai um varão perfeito. Mas quando nós olhamos para o irmão que está ao nosso lado, nós falamos: olha, esse homem não é justo aos olhos do Senhor. O nosso padrão de justiça é podre. Noé vivia segundo os padrões de Deus, segundo a justiça e perfeição de Deus. Noé olhava para Deus, Noé via a perfeição de Deus e queria imitá-lo. Os padrões de justiça não são estabelecidos por homens, mas pelo Senhor. Se você é um cristão que está realmente querendo agradar a Deus e viver no centro da vontade do Senhor, você precisa buscar a justiça do Senhor. Noé não tinha o achismo: olha, eu acho que é assim, eu acho. Ele buscava em Deus. Nós temos aqui um manual perfeito para as nossas vidas e ainda nós estamos achando muitas coisas. Nós estamos buscando soluções em nós mesmos, naquilo que nós achamos que é bom e naquilo que nós achamos que é legal. Nós precisamos parar de esquecer aquilo que nós pensamos e olhar aquilo que Deus pensa. Os preceitos do Senhor são valiosos. Os preceitos do Senhor são mais preciosos que o ouro e a prata. E nós precisamos então buscar e mergulhar na palavra do Senhor para buscar essa justiça. Porém, este homem, ele tinha um direcionamento do alto. O direcionamento da vida dele era o direcionamento do Senhor. Meus irmãos, o mundo é injusto. Se você olhar para os impostos, eles são injustos. Totalmente injustos. Se você olhar para o sistema de governo, é injusto. Se você olhar para as leis que os deputados ali modificam na calada da noite, eu sei que você acha injustas, eu também acho. Mas quando nós nos ligamos dessa vida, e quando nós olhamos para o alto, nós vamos ver a justiça perfeita do Deus poderoso. E nós vamos começar a alinhar a nossa vida nessa justiça. A justiça do homem diz que você pode revidar. A justiça de Deus diz que nós temos que oferecer outra face. A justiça do homem diz que eu posso responder de acordo com aquele que me questionou. A justiça de Deus diz que nós devemos ter um domínio próprio. A justiça do homem diz que eu tenho que odiar aquele que me odeia. A justiça do Senhor diz que eu tenho que orar por aqueles que me perseguem e me odeiam. Então a igreja precisa entrar para dentro desta palavra e começar a olhar e buscar ser justo como o Senhor. Meu irmão, você não pode se inspirar em líderes, você não pode se inspirar em homens, a não ser que ele esteja realmente vivendo o que ele prega e dentro da palavra do Senhor. Mas você, para não ter erro nenhum, olhe direto para Jesus. Olhe direto para Jesus, que lá não há sombra de variação, não há mudança alguma. Jesus é justo, perfeito, totalmente perfeito. Como está a sua vida de justiça? Como você tem buscado a justiça? Às vezes você quer revidar como o mundo revida.
Às vezes você quer responder como o mundo responde. O povo está abalado porque um avião caiu e matou todo um time de futebol. E realmente é uma tristeza que não tem como medir. É a separação de uma família. É a separação de várias pessoas ali naquela cidade. Pessoas que eram referências naquela cidade. Mas eu tenho certeza que muitos servos do Senhor morreram em Chapecó. E nenhum deles foi honrado como esse povo. Será que nós não demos uma medida além da necessária, não? Eu não estou falando de ter compaixão ou não. Eu estou falando de quase cultuar, quase glorificar homens. Será que nós não estamos um pouco acima da medida? Quantas vezes você assistiu no noticiário isso? Quanto tempo você gastou no noticiário assistindo a morte dos jogadores do Chapecoense? E quanto tempo você foi e buscou a palavra essa semana? Faça uma comparação, por gentileza. Não precisa levantar a mão e nem esclarecer em público, mas consulte o seu coração. Quanto tempo você foi à palavra essa semana? Você está mais informado sobre o time de Chapecó ou sobre a palavra do Senhor? Você teve mais prazer de ouvir as notícias ou de buscar a Deus em oração? A igreja precisa voltar para o Senhor. Nós precisamos ser justos aos olhos do Senhor. A terceira característica que eu vejo aqui, ainda no versículo 9, ele era justo e íntegro em sua geração. Meus irmãos, manter a integridade, manter a inteireza de coração numa geração corrompida é algo muito difícil. Os convites são muitos, as propostas são muitas. Eu tenho certeza que você recebe várias propostas para negar o Senhor através das suas ações, para negar ao Senhor através das suas palavras, das suas atitudes. Mas será que você se mantém com retidão, transparente, sem camuflagem, inteiro diante de um Deus vivo e poderoso? Será que você é daquelas pessoas que em qualquer lugar você testemunha e testifica que Jesus Cristo é o Senhor? Ou você é como um camaleão, depende de onde você está, é como você é? A juventude sofre muito assédio na escola. Ela parece um perverso, na igreja ela parece um santo. A juventude sofre esse assédio, Mas nós, mais experientes, sofremos também isso. E nós precisamos nos manter inteiros diante do Senhor, íntegros, retos, sem camuflagem, sem hipocrisia, porque assim o Senhor requer de nós. Nós precisamos manter-nos à parte dessa sociedade corrompida. Meu irmão, você não pode fazer parte dela comungando as mesmas coisas que ela, tendo as mesmas atitudes e pensamentos que ela. Você precisa se retirar. Você foi chamado à santidade, chamado para fora. Você foi retirado desse meio. Você vive nesse meio, mas você não faz parte dele. A integridade de um homem, a integridade de um homem agrada o coração de Deus. A retidão de um homem no seu caráter, nas provações principalmente, se ele testifica e testemunha que Jesus Cristo é o Senhor da vida dele, as suas ações serão impactantes, a ponto das pessoas falarem: este homem é diferente, vale a pena estar perto dele. Meus irmãos, não deixe a sua vida se corromper em meio a uma sociedade corrompida. A sociedade vai de mal a pior. O mundo jaz no maligno. Nós estamos vendo coisas cada dia que a gente não imaginava. A gente fala: jamais eu esperava que acontecesse isso. Jamais eu sonhava com essas atitudes. Mas nós estamos vendo. Nós estamos vendo justiça, integridade. E tem mais uma característica. E Noé andava com Deus. Olha que coisa fantástica. Olha que coisa linda. Noé tinha um relacionamento íntimo com o Senhor. Não era um crente só de acampamento, de carnaval. Não era um crente só de domingo à noite. Não era um crente só da célula. Não era um crente só quando as coisas estavam favoráveis. Noé era um homem que mantinha um relacionamento íntimo com o Senhor. Meus irmãos, como nós declaramos que amamos ao Senhor, mas quão pouco nós estamos buscando a presença dEle.
Como nós declaramos que amamos ao Senhor, mas nós temos preferido as coisas desse mundo. As coisas desse mundo têm roubado tudo e consumido toda a nossa energia. Nós dizemos assim: olha, eu tenho um compromisso com o Criador. Mas que compromisso é esse? Fazer algum serviço na obra? Algum pouco serviço na obra? Não, nós precisamos de mais. Nós precisamos de ter um compromisso total da nossa vida ao Senhor. Nós temos que estar dispostos a morrer pelo Evangelho da Graça. Nós temos que estar dispostos a dar a nossa vida pelo Evangelho da Graça. A igreja precisa orar sobre isso. Ó Deus, se necessário for, eu quero ir até a morte para ser uma testemunha fiel ao Senhor. Noé era esse tipo de homem com esse tipo de comportamento. Noé amava as coisas de Deus. Noé buscava o Senhor. Eu me lembro de Jó, capítulo 1, versículo 5, diz que Jó, ele tinha um compromisso tão forte com o Senhor, e ele levava a sério tanto o sacerdócio no seu lar, que diz que ele acordava de madrugada, sacrificava ao Senhor e orava: Senhor, se os meus filhos cometerem algum pecado, eu peço perdão. É esse tipo de compromisso que eu estou falando. Meu irmão, quanto tempo você busca ao Senhor? É preciso que essa necessidade aumente na sua vida e na minha vida. Eu preciso ter mais necessidade de Deus para que eu possa trazer o Evangelho até você, para que eu possa ter autoridade até você. Eu tenho buscado isso, mas falta muito. Mas eu sei que você precisa também de buscar mais esse compromisso de intimidade, de adoração, de estar prostrado diante do Senhor, de ter um relacionamento íntimo com o Senhor, de estar pronto para ouvir o Senhor, de estar com necessidade de aprender sobre o Senhor. Noé andava com Deus. Noé e Enoque andavam com Deus. Olha que maravilha! 2 homens que a Bíblia relata que andavam com Deus. Você tem andado com Deus? Você tem uma necessidade de se relacionar com o Altíssimo? Você tem orado por essa nação? Você tem orado pelo presidente do Brasil? Só há um escape para a nossa nação: Jesus Cristo. Só há um escape. Não fique pensando que outra pessoa vai resolver o problema do nosso país. Somente se a misericórdia do Senhor for derramada, seja Ele quem for. Se Deus se agradar de nós e nós o buscarmos de todo o coração, diz a palavra que Ele ouvirá dos céus e sarará a nossa terra. Isso é uma promessa da palavra para a nossa vida. Mas nós temos preocupado com essa nação? Uma estatística diz que 85 pessoas por minuto morrem e vão ao inferno. Eu não sei como é que foi feita essa estatística, mas fica só de alerta. É muito forte isso. Você tem orado pelo bairro Jardim Kennedy 2? Nós temos um problema grande de tráfico de droga. Nós temos um problema grande de adultério, de homossexualismo. Nós temos um problema grande aqui de furtos. Nós temos um problema grande aqui de bebedice, vícios.